Mamoré. Ok, Antônio César, o Mamoré que passa a ser destaque do programa Bola em Jogo desta terça-feira, conforme já havíamos falado, né? Hoje nós vamos conversar com o presidente, o Marcelo, que gentilmente nos atende. Ele que foi eleito recentemente, ele participa do programa Bola em Jogo para falar aí desse cronograma, para falar dos projetos do Esporte Clube Mamoré. Marcelo, primeiramente, bom dia, Super Rádio Patos. Não tive a oportunidade de cumprimentá-lo pela eleição e tomara que Deus possa te abençoar, te dar saúde, paciência, juntamente com os seus outros diretores, para que vocês possam administrar o Mamoré da melhor forma possível. Bom dia, obrigado por nos atender, Marcelo, Rádio Patos. Bom dia, Esmar, bom dia o ouvinte aí da Rádio Patos, Antônio César aí. A expectativa esse ano é das melhores possível. A gente, até na ligação, a gente estava fazendo a visita aqui ao empresário aqui, que gosta muito do Mamoré aqui, declarou apoio total a gente, né? Ontem, a gente, desde a nossa eleição, a gente está correndo aí, não parou um minuto, né? A gente já está com uma previsão muito boa de arrecadação de recursos para a gente fazer um grande time aí, para a gente quer brigar para subir. Marcelo, primeiro eu gostaria de saber de você, de que forma que você está pegando esse Mamoré? A gente trabalhou lá o ano passado, né? A gente, graças a Deus, conseguiu umas arrecadações, acho que jamais visto no Mamoré. A gente não sobrou dinheiro não, mas a gente conseguiu sanar tudo, acertou com todos os atletas, comissão técnica, fornecedores, então a gente pega uma Mamoré bem estável financeiramente. Como você disse, já começou aquela questão de visitação. Está sendo bem aceito pelos torcedores do Esporte Clube Mamoré, pelos empresários, Marcelo? Demais, a parte empresarial, a parte de publicidade, uma aceitação muito boa. A gente, particularmente, além da equipe de marketing que a gente até acertou na quinta-feira já todos os detalhes, espetacular, né? Em todo lugar que a gente chega, muito bem aceito, isso traz uma esperança muito grande para a gente. A gente deve lançar essa semana também aí o sócio contribuinte, que a gente não vai trabalhar com sócio torcedor, e o sócio proprietário. Essa aí é a parte que o torcedor poderia ajudar a gente bastante, né? Tá certo. Em relação ao futebol, a questão de treinador, o Zamberto está fixado, Pael, Isaac. Em relação à comissão técnica do Esporte Clube Mamoré, que começa com essa categoria de base, eles vão permanecer no profissional? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa comissão técnica. Sim, o professor Zé Humberto permanece, Pael é o nosso diretor do departamento amador, continua no Mamoré. Isaac, a gente está bem adiantado a conversa com ele, está trabalhando lá, a gente deve acertar com ele para o profissional. E agora, diretor de futebol, tem alguns nomes aí, mas a gente, por enquanto, só mais perto do campeonato. Tá certo. A ideia, na verdade, Marcelo, é de trabalhar com quantos jogadores profissionais? A gente pretende, ao final, estar trabalhando com 23 atletas contratados e 11 da base. A gente pretende estrear no campeonato em torno com 20 atletas contratados e deixar ali uma sobrazinha, porque a gente precisa saber como é que o time vai se desempenhar e ter ali mais um espaço para contratar mais uns 3 ali. 23 contratados, sendo 3 goleiros e 11 subindo da base, que a gente vai fazer a captação aí, talvez na disputa da Copa Amapá ou de outro torneio que a gente vai disputar aí, que a Copa Amapá a gente ainda está acertando alguns detalhes para ver se o Mamoré vai participar ou não. Era a pergunta que eu ia te fazer. O Mamoré participa dessa Copa Amapá, já que ano passado a Copa Amapá serviu de base para que o Mamoré formasse uma boa equipe e ele, consequentemente, conseguisse a vaga agora para o módulo 2. Não, serviu de base e sensacional, né? Onde a gente, para mim, foi o ponto de partida do Mamoré. A gente conseguiu a captação de recursos, onde a gente estreou com apenas 14 jogadores contra o Pirapora, onde a gente teve uma base muito boa para captar os recursos, que a gente diminuiu essa folha. Foi onde a gente conseguiu terminar o campeonato sanado, né? Porque não adianta nada, né, Esmar, a gente subir o Mamoré, mas deixar aí dívida, né? A gente começa o ano muito tranquilo, sabe? As dívidas do Mamoré hoje é a dívida corriqueira do dia a dia. Poda de gramado, salário do zelador, que é o Buiú, né? E essas coisinhas do CEMIG, essas coisas do dia a dia, né? E agora, é claro, tem a comissão técnica que já está aí, que gera uma despesa para a gente, mas tirando isso, muito tranquilo. Em relação à sua participação, a participação do Esporte Clube Mamoré na Copa Regional Amapá, a competição hoje é o melhor campeonato, é o maior campeonato do estado de Minas Gerais, envolvendo 32 equipes. Qual é o seu pensamento? O que está faltando para o Mamoré participar? Já que está sendo divulgada a chave, o Mamoré caiu numa chave forte, mas qual é o pensamento hoje do presidente, Marcelo, e também dos diretores? Quem me conhece, eu amo futebol amador. A Copa Amapá, para mim, o melhor torneio amador, se brincar, um dos melhores do Brasil, né? Uma Copa muito democrática, onde o Antônio César ouve a gente. É porque a gente
teria um prognóstico com a outra Copa Amapá, que foi soltada a tabela, né? E aí depois houve essas mudanças e até por calendário, assim, de forma, de viagem, a gente estaria achando um pouquinho difícil a participação do Mamoré. A gente está tentando, a gente teve até uma conversa com o Antônio César aí sobre isso, a gente acharia até ruim pelo carinho que a gente tem com o Antônio César, né, que sempre nos recebeu de braços abertos, mas a gente também tem que pensar no Esporte Clube Mamoré, né, porque dependendo algumas coisas aí, a gente vai ter que caçar outro caminho para o Mamoré. Dependendo da conversa com o Antônio César, a intenção é de disputar a competição. Sim, a gente já tinha confirmado isso desde o ano passado, sabe? Mas essas mudanças aí, pro Mamoré, complicou um pouquinho, sabe? Na questão de logística, tudo, sabe? Gastos, entendeu? Essas viagens mais longas, porque a gente fala, eu gosto de futebol amador, a gente tem até um time que a gente brinca, um society aí, a gente fazia até algumas viagens, só que a gente no Mamoré, a gente vai viajar com o Clube Mamoré, a gente tem que ter uma locação do ônibus, a gente tem que pagar alimentação, isso aí sairia um pouquinho do orçamento do Mamoré para essas disputas, que a gente vai ter algumas viagens longas, né? Em relação ao profissional, Marcelo, a apresentação está prevista para quando? Já tem um cronograma em relação a isso? A gente, Esmar, já vai começar a monitorar jogador agora. A gente vai aproveitar muito esses jogos aqui da Série A do Mineira. A base deve ser de time, de jogador de primeira divisão, né? É onde cabe a primeira divisão no estado aí e outros estados aí também. E a gente vai começar a monitorar jogador e já procurar fazer um pré-contrato agora por mais imediato. Por quê? Porque na época do campeonato, vai acabando os campeonatos, a procura é muita e a oferta vai ficando pouco. E agora já é o contrário, a oferta é muita, né? Porque todo jogador que está hoje na Série A, ele quer garantir o emprego para a sequência. Então a gente vai tentar monitorar jogador e fazer alguns pré-contratos aí onde a gente acha que a gente sairia na frente negociando melhor. Você tem um teto salarial estipulado, Marcelo, para vocês trabalharem com esses jogadores, com esses pré-contratos? Não, a gente está para definir aí, entendeu? Ainda não tem valores ainda, a gente até uma visita que a gente fez aí, a gente já tem uma previsão de receita de patrocínio, mas aí a gente tem que definir algumas doações que a gente pode receber aí para a gente ver qual seria o valor que a gente poderia investir. Mas independente de qualquer coisa, a gente teria um investimento bom para fazer no campeonato, onde eu acredito que o Mamoré não brigaria lá em cima, brigaria para classificar e para subir. Bom, o campeonato começa em maio. Isso quer dizer que a apresentação está prevista para março, início, meados de março, mais ou menos aí? A gente acredita que como a gente vai trazer jogador de primeira, alguns jogadores, a gente vai aguardar alguns termos de campeonato, mas a gente acredita que a partir de 20 de março já começa a chegar jogador, que aí nós estaria 44 dias da competição. Deve chegar jogador entre 20 de março a mais ou menos 15 de abril. Em relação ao estádio Bernardo Rubens de Queiroz, alguma melhoria deverá ser feita e o quê? Sim, no ano passado a gente comprou o colchão novo, reformou o guarda-roupa, pintou o alojamento. A gente pretende pintar todo o estádio esse ano, né? A gente vai esperar um pouquinho mais perto do campeonato, né? E tem muitas melhorias que a gente quer fazer lá, né? No gramado, a gente teria banco de reserva, algumas lonas para trocar. E o próprio alojamento, a gente sonhava demais em talvez arrumar ar-condicionado nos quartos, todos os quartos. Ainda voltando à categoria de base, o treinador, que também é um Pael, o Isaac, já começaram esse trabalho já para dar aquela garimpada, fazer uma equipe já? Sim, a gente chamou a base que a gente tinha toda aqui que disputou o Mineiro, que estava escrito Mineiro, mas alguns meninos que tinham ficado fora. E a gente está fazendo teste, não está aberto a teste, mas a gente está pegando jogadores indicados para teste. Ontem, por exemplo, a gente teve lá 24 atletas. Tá certo. Isso quer dizer que tem muito trabalho a ser feito e muito trabalho pela frente, né, Marcelo? Demais, entendeu? É muita coisa. Desde quando eu fui eleito, eu não parei um minuto, né? Hoje, por exemplo, eu estou cheio de compromissos. Só me ligou mais cedo. Daqui eu ainda tenho mais uns 3 compromissos hoje, tudo por conta do Mamoré. Certo. Sucesso, bom trabalho para você e para toda a sua diretoria. Eu que agradeço aí, parabéns aí à Rádio Patos, ao Esmar, né, o Antônio César aí, né? Um abração a todos aí, obrigado pelo espaço aí. E quando precisar, a gente tá às ordens. Certo, obrigado, Marcelo. Tá aí, Antônio César, o presidente do Esporte Clube Mamoré, solícito e corre a nossa reportagem, muito educado, muito gentil.
e a gente tem plena confiança que o Marcelo, juntamente com os seus diretores, irá fazer um grande trabalho à frente do Esporte Clube Mamoré, pelo que os torcedores conhecem do Marcelo, pela sua capacidade, pela sua competência. Tá aí, portanto, o Esporte Clube Mamoré, e é claro que mais detalhes, mais notícias do Verdão na programação da Super Rádio Patos no decorrer da semana. Tá certo, Antônio César? Um abraço. Bola em Jogo, o programa que fala do esporte do jeito que a galera gosta.